Fala pessoal, eu tô de volta com mais um vídeo para vocês. Pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fabrício Andrade, sou engenheiro agrônomo e eu transformo pessoas comuns em produtores rurais com amor e sabedoria. Essa é a minha missão, fazer você alcançar altos patamares, fazer você alcançar um alto grau, um alto índice de felicidade e não de dinheiro, tá? Porque dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é a gente estar de bem conosco mesmo. E o dinheiro acaba sendo uma consequência daquilo que você é por dentro, beleza? Como eu sei que você é uma pessoa boa por dentro, você não é uma pessoa má, eu já gostaria que você compartilhasse esse vídeo, dê seu like, se inscreva no meu canal, né? Ative o sininho aí, beleza? E nós vamos hoje para uma aula sobre o que é um bom capim. A propósito, nós estamos aqui nesse belíssimo e maravilhoso capiaçu. Aqui está a minha lavoura, pessoal. Essa lavoura aqui, ela foi plantada pelo meu parceiro Alessandro, que está aí segurando esse telefone. Alessandro, para quem não conhece ele, está no vídeo lá, quando foi plantar o capiaçu. Ele está lá no fundo, naquele fundão lá, trazendo muda. Então ele já é um parceiro aqui do Sítio Capim Molhado, trabalha com a gente aqui há algum tempo. E tá aí, quando ele vem aqui a gente faz alguns vídeos. E hoje ele está segurando esse telefone pra gente aí. Então foi ele mesmo que plantou esse capim aqui juntamente comigo e mais umas duas outras pessoas. E o resultado tá aí. Esse capiaçu gigante, lindo, maravilhoso, gostoso, cheiroso, cremoso, tudo de bom esse capiaçu aqui. Porque, afinal de contas, esse capiaçu me salvou, certo, pessoal? O milho que eu plantei aqui na minha propriedade, aqui no Capim Molhado, morreu, como diz Tiririca, morreu, acabou, certo? E o capiaçu tá aí lindo, leve, livre, solto, maravilhoso, bonito, cremoso, cheiroso, tudo de bom. Quando eu vejo esse capim que não tá de abraçar essa torceira aqui e casar com ela. Mas tá aí, pessoal. Hoje o nosso tema é: o que é um bom capim? O que nós poderíamos considerar como um bom capim? Será que o bom capim é aquele capim que tem uma proteína alta? O pessoal fica falando proteína, proteína, proteína. Parece que o mundo se resume em proteína, né? Parece que proteína é a última bolacha do saco. É bacana também, mas nós vamos ver aqui ao decorrer dessa aula que não é. A proteína é apenas um dos atributos de um bom capim, beleza? Então tá, pessoal, esse capim que eu estou me referindo a capins para fazer silo, tá? Mas o conceito do que eu vou falar aqui serve também para capim de pastagem, serve para o curumi, serve para o capim canará, que é um capim para você picar verde no coxo, serve para qualquer capim que você imaginar, seja capim de pastejo, seja capim de fazer silo igual o capiaçu, enfim, a capinzada que está solta por aí. Esse conceito aqui serve para todos eles. O que é um bom capim, então? Pessoal, o primeiro atributo de um bom capim é a sua capacidade produtiva. Não adianta o capim estar cheio de proteína se ele não tem capacidade produtiva, ou seja, se ele não vai produzir, ó, se ele não vai crescer, ficar gigantão, igual esse capiaçu aqui, ó, gerar massa, entendeu? Colocar bucha no rumen dos seus animais, encher o bucho de suas vacas, não adianta. É a mesma coisa que você está morrendo de fome, e aí você pega uma barrinha de cereal e tenta comer aquela barrinha de cereal, está carregada de coisa boa, vitamina, carboidrato, proteína, um monte de coisa boa naquelas barrinhas de cereal que o povo come aí em academia, certo? Mas ela não faz volume, entendeu? Então o capim, ele tem que ter capacidade de produzir. Produzir o que, pessoal? Produzir isso aqui, ó. Produzir biomassa, produzir folha, produzir o caule, produzir essa macega verde que nós chamamos. Os agrônomos chamam isso de biomassa. Só que nós aqui da roça, eu sou agrônomo também, é o Alessandro, que é um trabalhador aqui rural, nós chamamos isso aí de bucha, de massa, de macega, de massa verde,
de silagem, o que você quiser chamar. Mas o capim, ele tem que produzir biomassa, ele tem que ter capacidade produtiva. Não adianta ser um capim que tem alto teor de proteína e não tem uma capacidade produtiva, ou seja, não é bom para crescer, não é bom para rebrotar, no caso do Quênia, por exemplo, que é um capim que eu tenho aqui no capim moiado. É um capim que a vaca come ele hoje, depois de 2 dias, ele cresce 2 palitos de fósforo. Ele cresce 1 palito de fósforo por dia, o Quênia. Se o sol estiver quente, a terra estiver molhada, se você tiver jogado ureia, tiver adubo no pé do Quênia, se você ficar quieto, paradinho, calado, você escuta ele crescer. Eu já fiquei ali parado assim, ó, cheguei no pasto, fiquei paradinho, o capim crescendo, o barulhinho do capim crescendo, entendeu? Então se você ficar quieto, parado, você escuta também o capiaçu crescer. Uma hora você faz o teste, você chega na sua fazenda, fica caladinho. Se o capim tiver adubado, tiver aquele sol quente, a terra tiver molhada, fica paradinho, chega lá e para, afina seus ouvidos, você vai ver, ó, ó, esse barulhinho é de grilo cantando não, é o capiaçu crescendo. Então veja bem, a capacidade produtiva, ela é importante para que um capim seja considerado um bom capim. Então o primeiro atributo na ordem de importância é a capacidade produtiva. Depois, qual que é o segundo atributo na ordem de importância para um bom capim? É a sua digestibilidade da fibra. Aqui, pessoal, está carregado de fibras. Nós temos muitas fibras aqui no capiaçu, principalmente no colmo, ou na canela do capim, ou no caule do capim. O que você quiser falar, nessa parte dura do capiaçu aqui, ó, aqui tem muita fibra. Então essa fibra aqui, ela é uma fibra de baixa qualidade, digestiva, ou seja, a fibra que está aqui nesse colmo, ela é mais difícil da vaca digerir, é mais difícil sofrer uma digestão. O capim mombaça, o capim quênia, o paredão, a braquiária, ela tem uma digestibilidade melhor do que do capiaçu, porque o capiaçu tem muita fibra no colmo, certo? Então veja bem, além do capim crescer e ficar grande, ele tem que ter uma boa digestibilidade de fibra. O capiaçu, então, professor, é um capim que não digere no rumen do animal? Pessoal, digere, certo? Digere mais e melhor do que outros concorrentes dele, tá bom? Então outros capins que foram direcionados, os capins elefantes da vida aí, que foram direcionados, que foram posicionados para você fazer silo, dentre eles o capiaçu é melhor, a digestibilidade da fibra desse capiaçu é melhor. Fibra, pessoal, para quem não sabe, é o que dá sustentação na planta, é o que faz a planta ficar rígida. Então quanto mais rígida a planta tiver, mais fibra e menor digestibilidade. Por isso o capiaçu, quando fica grande demais, você diminui a digestibilidade da fibra. Portanto, nós temos que acertar o ponto de colheita do capiaçu. Qual que é o ponto de colheita do capiaçu? É quando o capiaçu atinge por volta de 4 metros de altura. Nesse momento, o capiaçu vai ter uma fibra mais ou menos digestível e vai ter por volta também de 20% de matéria seca. Eu tenho que achar o equilíbrio entre a matéria seca e a fibra do capiaçu. Esse é o ponto de colheita. O capiaçu muito baixo, por volta de 2 metros a 2,5 metros de altura, ele tem muita proteína, a fibra dele tá top de linha para digestibilidade, tá digerindo muito fácil porque a fibra tá molinha ainda, a proteína tá alta, só que tem muita água. E aí quando você leva esse capiaçu lá para dentro do silo, quando você coloca a lona por cima, esse capiaçu que você ensilou muito novo, você vai ter uma fermentação indesejável, vai ter outro tipo de fermentação, o capiaçu vai ficar molhado, vai ficar a cor do silo não vai ser aquela cor amarelinha bonita, vai ser uma cor mais preta, mais amarronzada, mais pendendo para o escuro. O cheiro do capiaçu nesse momento não vai estar muito bom e por isso que as vacas não vão comer, porque você foi lá,
muito ganancioso, querendo muita proteína, e já foi com muita pressa, muita sede no pote, e foi ensilar o capim na hora errada. E aí o capim tá ruim, a vaca não come, e você vai jogar a culpa todinha nesse capim. O capiaçu não presta porque minhas vacas não comem. Na verdade, o que não prestou foi a forma como você fez errado, entendeu? Então tem que fazer certo. Ah, professor, mas se eu ensilar ele muito grande, eu vou perder em proteína. Vai, pessoal, vai perder em proteína e vai perder em produtividade, em digestibilidade da fibra. Mas quem optou por trabalhar com esse tipo de material tem que aceitar e conviver com isso. Caso contrário, você tem que escolher uma outra planta, como milho, como sorgo. Mas quem está trabalhando com capiaçu tem que ensilar ele com mais ou menos 4 metros de altura, quando o teor de matéria seca está com 20% para cima. Para vocês terem uma noção, o milho, o teor de matéria seca da silagem de milho é por volta de 30%. O capiaçu você consegue chegar no máximo a 20%. Abaixo de 20%, ele começa a piorar e ficar ruim na hora de fermentar, tá? Tem gente que melhora isso fazendo o quê? Colocando quirela de milho. Põe quirela de milho e a matéria seca do capim aumenta e você consegue resolver o problema da fermentação e também da quantidade alta de água que tem no capiaçu quando ele está muito baixo. Então, quando você vai usar quirela de milho, quando você quiser aumentar a energia do capiaçu, a energia lá dentro do silo, quando você quiser melhorar a fermentação e quando o capim está muito baixo ainda, muito novo, e você tem que aumentar o teor de matéria seca. É aí que você vai usar a quirela de milho. Só que hoje usar quirela de milho, no meu caso, está inviável, porque milho está custando o olho da cara. Então, pessoal, usar capiaçu é uma boa? É, mas você tem que entender essas coisas, tá bom? Se vacas de alta produção, por exemplo, de alta produção de leite, de 30 kg de leite para cima, eu não recomendo capiaçu, recomendo silagem de milho. Por quê? Porque você vai ensilar o capim, a fibra dele não vai ser uma fibra altamente digestível como as vacas querem, tá bom? E vai faltar também energia. Mas vamos lá. A aula nossa aqui hoje não é aula de nutrição animal, não. É a aula de agrostologia. Então vamos lá. Terceiro atributo de um bom capim na ordem de importância é o teor de proteína. Percebam, meus amados, que a proteína é o último atributo de um bom capim. Então, quando vocês ficar com esse negócio de proteína para cá, proteína para lá, proteína não sei o que, proteína isso, proteína aquilo, vocês lembram que existem outras coisas, além da proteína, que são mais importantes do que ela, tá bom? Então, a proteína está lá no terceiro lugar do pódio, beleza, pessoal? O teor de proteína, professor, perdão, pessoal, aí. O teor de proteína, pessoal, então, professor, então não é importante o teor de proteína? É importante, pessoal. Mas existem outras coisas além desse teor de proteína que é mais importante do que esse atributo aqui, tá bom? Então, não adianta um capim ter alta capacidade produtiva, não adianta ele ter uma boa digestibilidade da fibra, sendo que ele não tem pi nenhum de proteína. Vou dar um exemplo para vocês, a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar tem uma alta capacidade produtiva, a fibra para digerir ela é mais ou menos e tal, só que aqui na proteína não tem porcaria nenhuma de proteína lá. Tem por volta de 0,6% de proteína. Você tem que gastar um dinheiro do caramba para você elevar o teor de proteína dessa cana, usando ureia. E aí quando você usa ureia, você pode causar um acidente lá. Se for você que usa, tudo bem. Se for o seu funcionário, você reza. Porque o dia que ele brigar com a mulher dele e ele não estiver satisfeito, ele pode estar com a cabeça zoada, ele vai lá e erra a dose de ureia, mata suas vacas, tudo. Então tem esse inconveniente, tá bom? Então o teor de proteína de um capim é um dos atributos para que ele seja um bom capim. Beleza, pessoal? Eu estou aqui na frente desse capiaçu. O capiaçu não é aquela Brastemp que todo mundo acha, que, entendeu? Ah, capiaçu, 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 capiaçu. No meu caso aqui, o capiaçu funcionou como uma Brastemp, porque eu perdi o meu milho todo. Aqui nós tivemos um período sério de estiagem de 30 dias, o milho morreu, mas o capiaçu está aqui, vai garantir o alimento das minhas vacas no período seco do ano. Então, para mim, ele foi uma Brastemp, mas para nem todo mundo ele é uma Brastemp, tá bom?
Por que que o capiaçu não é um Abrastem para todo mundo? Por quê, pessoal? Porque ele peca aqui na digestibilidade da fibra, porque eu tenho que deixar ele crescer um pouquinho mais, porque senão ele vai chorar lá no silo, certo, pessoal? Ele peca também na sua capacidade energética, ele não é bom em energia como a silagem de milho, você tem que corrigir isso depois na dieta das vacas. Ele é mais ou menos assim na proteína, a proteína dele não é de jogar fora, a proteína até considerável, mas ele tem essa grande capacidade de se desenvolver em áreas de sequeiro, igual a minha aqui, que ficou 30 dias sem cair uma gota de água, uma gota d'água, e o capiaçu sobreviveu. Então, para o semiárido e para regiões que não chove tanto, e também para pequenas propriedades, que é o caso da minha, para vocês terem noção, eu tenho plantado aqui 3.500 metros quadrados de capiaçu, que significa 0,35 hectares. É isso que vai alimentar 7 cabeças de gado, de vaca leiteira aqui no sítio Capim Moiado. Apenas 3.500 metros quadrados de capiaçu, mostrando que esse atributo aqui, capacidade produtiva, é o mais importante, tá bom? Foi isso que me levou a tomar a decisão de plantar o capiaçu. Para vocês terem uma noção, eu precisaria de uma área, no mínimo de 2 hectares de milho, 2 hectares de milho, para eu poder tratar do meu gado. E aqui eu estou com apenas 0,35 hectares de capiaçu e vou conseguir atingir essa mesma quantidade de 2 hectares de milho se eu tivesse plantado milho. Então foi por isso que eu plantei o capiaçu. Essa foi a aula que eu trouxe para vocês hoje, falando do que significa um bom capim. Eu trouxe essa aula aqui para poder levar para vocês o conceito de um bom capim e também desmistificar a mística e esse mito que virou o capiaçu. Agradeço de corpo, alma e coração para aqueles que desenvolveram essa planta. Estão de parabéns. É uma planta fantástica e eu tenho profunda gratidão por vocês que fizeram essa planta aqui. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo, que daqui 4, 5 dias, eu vou voltar aqui e fazer um outro vídeo onde eu vou ensilar esse capim aqui, esse capiaçu, e eu vou mostrar todos os bastidores da ensilagem aqui desse capim. Tudo do início ao fim, como que é para construir, confeccionar esse silo. Não perca esse próximo vídeo que está muito interessante. Então, não perca seu tempo e se inscreva no canal aí. Dê essa força para que a gente possa crescer e dessa forma a gente possa expandir por todo o Brasil. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí, Alessandro, peraí. Agora vai fazer.